Olá, meus amados amigos e amigas, meus irmãos e minhas irmãs, tá tudo bem com vocês por aí? Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Esse que vos fala é o pastor Benedito e o grupo de missão Geração Eleita, levando até você a gloriosa e santa palavra de Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Está tudo bem com todos vocês? Eu creio que o nosso Deus, nesse dia de hoje, tem amparado, aleluias, glória a Deus, cada um de nós com as suas gloriosas mãos. Amém, glória a Amém. Deus. Vamos estar lendo hoje, missionário Élbica, o Salmo de número 78. É o Salmo histórico, né? É. Escuta a minha lei, povo meu, inclina os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolas têm contado. não as encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que fizéssemos conhecer a seus filhos. Glória a Jesus, para que a geração vindoura soubesse os filhos que nascessem, os quais se levantassem e as contasse a seus filhos. Para que pusesse em Deus as suas esperanças, e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como a grande abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. Ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. Falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porventura não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação? Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus, E chovera sobre eles o maná para comer, e lhe deram do trigo do céu. o homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Fez ventar o vento do oriente nos céus, e trouxe do sul com a sua força. E as fez cair... 27. 27? E choveu sobre ele carne como pó,
e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor da sua habitação. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam seu apetite ainda, lhe estavam a comida na boca. Quando a ira de Deus se acendeu sobre eles e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matavam, então os procuravam voltavam e de madrugada buscavam a Deus. E se lembraram de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam nu com a boca, mas com a língua lhe mentiam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não destruiu, antes muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram de carne, vento que passava e não voltava. Quantas vezes o procuravam no deserto e o molestaram na solidão. Voltaram atrás, tentaram a Deus, provocaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar. E converteu seus rios e as suas correntes em sangue, para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também as larvas à sua lavoura e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e as suas figueiras com granizo. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos raios. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira, não examinou a sua alma da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas. E feriu a todos primogênitos no Egito, primícias da sua força, na tenda de Cã. Mas fez com que os seus povos saíssem como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E os trouxe até o lugar de seu santuário, até a este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e lhes dividiu uma herança por medida, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente como seus pais, viraram-se contra o arco enganoso. Pois o provocaram a ira com seus altares, e despertaram seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e indignou, e aborreceu a Israel sobremodo. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens. E deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamentos. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação.
Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho. E feriu os seus adversários por detrás, e pô-lo em perpétuo desprezo. Além disso, recusou as tendas de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E edificou seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas. E o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó, o seu povo, e a Israel, a sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela habilidade de suas mãos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Depois de um salmo maravilhoso como esse, que fala tantas coisas maravilhosas, Deus é fiel. Só nos resta orar e agradecer a Deus e pedir que Ele nos dê um coração reto na Tua presença e que nós cada vez mais possamos ser fiel e obediente ao nosso Deus. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Deus de glória, de honra hora e de poder. Que nós oramos, meu Deus e Senhor, meu Pai, eu aleluia, quero te buscando pedir a tua nessa face, noite. Senhor. Derrama Meu sobre Deus, nós da tua graça. Manifesta a que o Senhor possa unção nos do teu poder abençoar, sobre as que o nossas Senhor possa nos vidas, dar vitória, porque nós e que sabemos nós que não tu és venhamos, fiel e Senhor, de poderoso maneira para nos dar nenhuma, vitória. nos rebelar Oh contra as Espírito verdades Santo de do Deus, Senhor, trabalha em porque nós nosso somos meio, como nos guia vermes, pela Senhor, vereda da diante justiça da por tua amor do teu grandeza. nome. Deus Pai, Santo, continua Deus poderoso, conosco, Pai, abençoa nos a nossa orientando, vida, dando graça, nos abençoa a vida de fortalecendo todos aqueles que diante da tua acompanham, Senhor, esses presença, salmos. porque tu és Ó Deus, fiel dá e vitória, poderoso, Pai, e Pai, opera para nos dar maravilha, vitória. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Até mais, povo de Deus.